Fala galera, que não é o Paulo PRJ, tô brincando, que é o Vitor, né? E eu tô aqui com o Lucas e com o outro Lucas, né? Então, mais conhecido como Luquinhas, pra gente trazer pra vocês os decks usados na final. Aconteceu esse final de semana aí, lá na King, né? Eu acabei ganhando, o Luquinhas ficou em segundo e o Lucas transmitiu todo o evento. E aí, galera, salve. Salve, galera do Vasco. Tudo bom? Então vamos lá, né? O primeiro aqui. Vamos a gente comentar do oitavo até o primeiro, né? Primeira lista aqui é do Sr. Jim Gears, né? Também conhecido como o Gasparzinho, porque ele não Nossa. estava lá. É verdade, né? Ele não jogou o primeiro round, perdeu no segundo, dropou. É. Optou pelo dinheiro. Foi Mas jogar um aí. Yamet lá, que foi bem maneiro também. Queria ter jogado, porque tava na lista nova, mas infelizmente não deu pra dropar. Aí, assim, a lista do Jim Gears é um tier padrão, né? Nada demais, mas uma coisa legal é que, tipo, ele não usa os bichos de lá no main, né? E ele usa de side pra poder jogar contra o Sprite, né? Porque, basicamente, afinal, todo mundo sabia que ia ter 40 milhões de tier e 2 Sprite e o Gabriel que tava de hero. Inclusive, eu acho interessante falar já um spoiler, né? Dos decks que foram pra final. Foram 5 tiers, 2 sprites e um hero. Todo mundo já sabia, basicamente, esse ratio, então... O side, você vai ver que a maioria dos decks é, tipo assim, o main deck pra ganhar do tier, o side deck pra ganhar do Sprite. Ou algo do É uma gênero, né? coisa que vocês podem ver na lista, né? Duas coisas, na verdade, que me chamaram a atenção. Só tem dois Perereino e tem cinco Shufflers, né? O dois Perereino, imagino que é porque não tinha o terceiro. Eu acho que é o deck ele pegou emprestado as cartas, então acho que não tinha a terceira carta. Eu acho, assim, olhando pra essa final, eu acho que tinha que jogar com seis Shufflers de main, entendeu? Já Entendi. que praticamente era só Mirror, sabe? Então, tipo assim, aumentar essas chances do cara te milar Shuffler seu, você Eu, também, essas coisas. Aí eu, tem, pode ver, tem dois Vader também, né? Não tem o terceiro, encaixou. Mas eu imagino que, por exemplo, se esse deck completo aí, teria o terceiro Pereirino e eu acho que mais um Shuffler, eu acho que ficaria mais legal. É O por aí mesmo. side, né? Tem o Nibirão ali, ó, pro Sprite. Nibiru! O side é pro Sprite, né? Não tem como. É os Gama, Nibiru, Ogre, essa coisa aqui que, né? Assim, todo mundo já jogou de Sprite, já tomou isso, sabe? O quão aterrorizador é isso. Basicamente isso, né? Ele Meu. só usava uma Kytalos, ele não usava duas, né? Como muita gente usa. Engraçado que ele usou três Kellback e não usou a Guido, né? Então, tipo É, assim, ele só tinha meu cinco. né? Pois é. Se pá, a ideia foi que na teoria o Kellback é uma pseudo hand trap, alguma coisa do gênero. Pois é, eu acho que talvez fosse melhor 2-1. É, também acho. É basicamente assim, é o Hero, né? Não tem muito eu a acho Ah, que é dizer, eu legal acho. falar O que é de da. diferente é que ele usa essa branded de Branded Regained aí. regain, né? É pra. Segundo ele, era pra se o cara dar bicho no Malicious, né? Voltar o Malicious. Tem umas interaçõezinhas com o deck de Hero aí. Ele usa aquela E, engine também no side, que é local oponente também, que é interessante. Ah, o Dark Angel, né? Dark Angel, Dark né? Angel, eu não sei, não entendo muito de hero, mas eu acho maneiro isso aí. Não sei se é comum. Eu Tem uma acho que não coisa é muito comum, diferente não. também, a segunda poly, né? Ele usa a segunda poly de main, ele usa shifter de side, que é bem diferente. Esse shifter, eu até fiquei em dúvida, tipo, como que funciona isso? Depois a gente Tem que perguntar pro tem Gabriel, né? Eu acho, isso, é eu acho que é até ruim pra ele, mas é muito ruim pro tier, né? Eu acho que deve ter sido mais ou menos esse pensamento dele. provável, né? Esse é o pensamento, né? É, deve ter sido essa a ideia dele. Inclusive essa segunda poly aí, ele me falou que é porque às vezes os caras de X mila, né? Aí mila sua poly e aí meio que te fode. Pois é, mas de resto é o Hero, né? Padrão. Quem quiser, quem joga de Hero aí, tá a Uma lista coisa do Gabriel. engraçada é o Blaze Main no site também, né? Esse aí eu também não sei o Não é uma motivo. Ele dá coisa muito burn, comum esse de ver. bicho? Não. Não, acho que não. Ele dá full. Ele é tipo um Armageddon Knight, né? Quando você baixa ele. Ah, você baixa ele, ele busca a poly. Aí uma vez por turno você manda alguém do deck e copia o nome. E Gabriel copia o atributo também. Só que aí você fica travado em fusão, se eu não me engano. Tá bom. explicar uma Dark Ruler também no main, que eu vi agora, que tem só uma no main. Tem uma no main e eu tenho duas no side. Eu acho que ele queria usar três e não cabia. Tipo assim, não Eu cabia acho que tudo no mesmo talvez fosse lugar. melhor, tipo assim, no lugar daquelas duas Ashe lá, ser tudo Dark Cooler mesmo e pé. Eu também acho. A Ashe, normalmente a Ashe como hand trap, quando ela não tá combinada com um deck cheio de hand trap, ela não é muito boa, né? Isso vale pra todos, né, gente, né? A única que tem mais uma coisa assim é a Impermanence, né? Porque ela não toma as negação de hand trap, né? Tipo assim, Kala, de Gama, ela não toma, né? É, E ela não até o triga cartas Talents tipo e tal, TTT, né? né? Então... Pois E ela é, ainda é uma carta Go in Second também, né? Se compra atrasado, você consegue usar, né? Não é tipo um Nibiru da vida. essa lista aqui é do senhor Gabriel Monteiro, né? O GH. Ele já tava com a carta nova, né? Tava com a
Tier Kashira. E com os Baldrake. E com o Baldrake, é. O Baldrake eu tinha até bastante gente na final com ele, né? Não muitas cópias, mas algumas. Vi Mas a demais. Tier Kashira foi a única pessoa que tinha. A lista dele tá bem parecida com o Jingears também, né? Os 5 Shufflers. É verdade, Aí os tem 5 coisas diferentes shufflers, aí. os Os bichos ele mudou um pouco, né? É, eu acho que ele não tinha 3 Magna Ult, né? Aí ele usava os Baldrake. O side não tem o bicho de Milá, né? Mas ele usa Talents no side. Eu acho que ele não tinha os bichos de Milagre. Eu acho. Entendi. Ele usa 2 Kytles também, que não é muito. Quer dizer, é razoavelmente comum, mas é um pouquinho diferente. Ele não acho usa que foi mais- Bagusca, né? Foi mais por não ter muita mais opção. Porque geralmente no tier tem um spot que é bem flexível, que a galera meio que escolhe. Que normalmente Mas é eu- esse desse ball reload, né? É esse Borrelô, né? tem Porque Borrelos a também. segunda Kit seria o Bagunça. Ele até comentou com a gente, né? Ele não achou que seria tão relevante o bagunça contra o Sprite pra botar no side dele, no extra dele. Então, o site estava bem dedicado, né? Nibiru e Ogre, né? Nibiru, Okri, Gama. É aqui, né? Pra atacar o Sprite. E Going First tinha esses talents, né? Que pegam os 2 decks, eu acho. Eu acho que dá pra dar side contra qualquer deck. E a Crime também. Esse Crow deve ser pra colocar mais um contra o Tier. Tem mais uma cartinha pra pôr. O próximo agora é o Guimarães, né? O deck do Guimarães eu acho que é o tier mais diferente aqui da final. Realmente é o mais diferente, né? Porque você pode ver que tem Ele tem um umas campo, né? cartas que não são muito comuns no tier, né? Full Burial, Ele usa Reinforcement, Shadow, né? Shadow, Blackwing. Zephyros. Eu acho que isso aí ele tava tentando compensar a consistência que os 3 Perlerino dão, né? Que ele só tá usando um. Uhum. E ele foi pra uma abordagem mais Green Second também, né? Usar as TTT, Super Poly de main. Preferiu ganhar No board sem break. tentar trocar, Assim, é porque, tipo assim, quando normalmente quem não tem Peregrino usa Flush Burial Woods, né? Normalmente é o que o povo costuma colocar no lugar. E de side, o side dele é bem diferente dos outros também, né? O side dele, assim, tem o Nibiru, né? Eu acho que todo mundo colocou. Essa Lancia, a gente não sabe porquê. E eu, pelo menos, você consegue pensar. Talvez Às vezes seja é o pro negócio Flander, do né? Flander, né? O Ace é pra Mirror Match, né? Imagino. Uhum. Essas 3 Ladybug é pra ganhar pra um tempo, né? Tipo assim, quando você tiver. Quando o juiz fala o tempo, você tem uma carta pra milar, né? Só que eu não sei porque ele usa 3, que normalmente o pessoal usa uma, né? Ou 2. É porque ele meio que tem que comprar isso aí, né? Tem que milar, porque normalmente. Normalmente o povo usa ou o Cowboy, né? O Marcos Paulo usou, a gente vai chegar lá. Ou usa o. Scattershot. Eu acho que, tipo assim, Scattershot era isso tava ou o procurando. Cowboy, né? Eu acho que o Cowboy talvez seja uma opção um pouco melhor, mas. Aí ele usa Cosmic e a. Feather, né? Deve ser. Isso aqui é ok na Mirror, eu acho. Mas deve ser também por causa do Flander. Não vai que alguém tinha. Ou pra algum deck estranho. Tirar Floodgate, alguma coisa do gênero. Né? Ele usa a Winda, né? Porque ele usa o bicho aqui de main deck. Rank 4 normal. Ele não usa Zeus, né? Aí ele usa Masquerena e usa Unicorn e Zeroboros. Agora a gente chegou no top 4, né? O Anderson jogou de Sprite, né? Afinal a gente teve 2 Sprite e 2 Tier. Inclusive a final foi engraçado, né? Porque foi 2 Mirror, né? Foi os 2 Tiers se enfrentaram no top 4 e os 2 Sprites se enfrentaram. Então a final tinha que ser necessariamente um Sprite versus Tier. Acho que foi um jeito legal, né? De terminar o formato. Exatamente, eu ia falar isso. Sim, é um jeito bom de terminar o formato mostrando, né, os decks que mais foram relevantes e tudo mais. Foi legal. E os que mais sofreram com a lista também, né? Os dois Teve que isso mais também. apanharam. Só do Tier versus Sprite eu acho que é uma match que aconteceu muito, né, durante esses São os últimos decks 6 que meses. mudaram o jogo, né? Quando saiu no pod. O Anderson Graças a Deus. é uma bascona, né, de Sprite. Muita gente trap. Ele não usa É. tanto bicho, né? Isso é uma coisa interessante, né? Tem pouco, não tem muito bicho, ainda tem Ash, né? Que não é lá essas coisas contra o Tyr, por exemplo, que era o principal deck. Ele usa Eu acho Khaled que ele também, que normalmente não é uma carta muito usada pelo Sprite, porque o Sprite é um deck naturalmente bem bom quando a gente trap. Então você não precisa usar Khaled e tal. Deve ser, às vezes, pra pegar coisa do Grave, do oponente, né? Essa Não Ashe sei. aí, na verdade, ela é interessante contra o Tyr, viu? Porque às vezes ele tava pensando que muitos iam usar aquela build com o Miller e ela para isso, né? Inclusive ele deu uma Ashe na minha Kit Kalos. Eu ia milar 5, eu perdi aquele jogo, porque ele... A Ashe não é Ignorei. horrível, não, contra o Tier, É mas os ok, bichos são melhor, né? Ainda mais hoje em dia com certeza. que você tenha. Nesse torneio especificamente, né? Você tinha o poder de usar. No caso, o Anderson não tinha só 2 Baldrake, né? Então ele podia usar 11 bichos se ele quisesse. E ele Então, optou mas por usar menos. Né? O side dele, ele tem o pacote de Scythe, né? Também foi banido. Tem a Ogre, né? Pra Mirror Match. O Gama, que é sempre bom. E é bem bom na Mirror Match também. Ele não usa Shifter, né? O que é bem diferente da maioria dos sprites, né? Hoje em dia. E ele usa isso aqui que é o negócio lá de ter Spell Trap Hate no side. Mas, assim, provavelmente pra um formato mais fechado igual esse, antes saberia que não ia ter nenhum deck desse tipo. Eu não sei se era a melhor opção possível. Talvez um Shifter ali faria uma diferença e tudo mais. Quando tem esses formatos mais nichados, assim, você pode correr um pouco mais de risco, né? E fazer um deck melhor contra X-Match. Colocar assim, mas vai que eu pego tal coisa. Sim, na teoria não tem selva, né? Você sempre tá entre
o meta lá. Nesse torneio muito específico, né? Porque era um torneio, um top 8. E, tipo assim, e tinha muito deck disponível, né? Porque, por exemplo, o Jagai e o Jingirsu, eles não têm o tier, né? Eles pegaram emprestado e tal. Mas mesmo assim, é meio previsível os decks que iam estar na final e estavam presentes, porque ou você ia usar o seu deck que você já usava normalmente, ou você ia pedir emprestado para quem não tá na final. Aí as pessoas correriam para os melhores decks, né? Que é Sprite e Tier. É, Então, ou até verdade. o Pulverize, né? Então, assim, Beleza. pela quantidade de decks que tem em Goiânia e que a gente sabe que tem, né? Daria para você montar seu deck, seu site, que foi o que o Pet fez, que eu fiz. Assim, que a maioria fez aí em geral, né? É. E assim, de vez em quando tem alguma coisa muito diferente, né? Tipo, a temporada passada o Pet ganhou de Nomorph, tirou esse deck da bunda, né? Mas normalmente o povo tende a jogar com os decks que ou já joga, ou com o melhor deck aí do formato que ele pegou emprestado de alguém. Ou o cara já tem o melhor deck, né? No caso, por exemplo, o Marcos Paulo, o Luquinhas, que eles já tinham esse deck e tal. O Guimarães, né? Então, de side tem alguma coisa muito diferente. Ele não usa o Mosquito, né? Eu não sei se ele não tem ou não gosta. Ele usa o Cerberus, que não é muito comum. Eu acho que é isso, né? Coisa bonita, tudo a Beleza. um. É É, isso. tá tudo a um, né? Por causa que já a Alice já saiu, então o DB coloca tudo a um. Mas o Marcos Paulo foi no tier raiz, né? O tier X raiz. Todos os X. Todas as cards de tier, eu acho. Ele usa Gostei dois bastante Renoheart, desse né? daí. Esse daí ficou bom pro final, eu acho. É, eu acho O que é Orange isso aí mesmo. Light. Eu já até tinha comentado, mas assim, tinha que ser Inclusive, seis Miller, ou seis Shuffler. Não sei se precisava dos Miller. Eu acho que eu usaria os Miller de side. Mas os Shuffler eu acho que tinha que ter sido maximizado mesmo. O time deck é basicamente isso, né? Ele tem Super Pole de meio, que é bem interessante. A Super Pole é 43 uma carta que não é muito usada, mas ela é até ok na Mirror, né? Você usou semana Eu pra ganhar achei um que Last Chance. nesse evento ia ter bastante Super Poly, pelo menos no side, por causa do spread. É verdade, é uma carta muito boa contra o Sprite. É uma coisa interessante também que ele tem uma Belle, né? Imagino que é porque ele tá usando só 6 Bestials. E a Belle deve ser ok também, pra você prevenir Bestial, né? Não sei se aconteceu isso, Pois mas. é, assim, um negócio que eu Uma cortaria coisinha aqui, legal assim, tem também. 43 cartas, né? Dá pra cortar essa BL, provavelmente. É uma Screen também. A galera É, geralmente usa verdade. duas. Eu gosto mais de duas do que de três. Inclusive, ele usa só dois Reinhardt. Imagino que por causa disso também, né? O Reinhardt não é um normal summon tão forte assim. Assim, é bem impactante, mas é mais sensível, né? A ideia dele é: vou dar Mudora, vou dar Keldo, vou milar um bocado, vai cair lá no meio, mano. Aí eu Sim. ativo. Assim, ele tem acesso ao Reinhardt, né? Com Campo, é. Veneno, qualquer fusão que ele faz uma Kittles com o Reinhardt. Uhum. Não é. Inclusive, é bem normal usar dois, assim, não é nada Sim, muito sim. diferente, não. No site ele usa o Cowboy, né? Que é mais diferentinho. Normalmente o povo usa o Scattershot, né? Eu não sei se ele não tinha ou se ele optou pelo Cowboy porque ele acha melhor. Mas ele usava Dark Ruler, né? Deve ser pro Sprite, provavelmente. Talvez se apareceu com Thunder, né? Também dava pra pegar. Tem Raps Feather. A Raps Feather deve ser. É o Spell Trap Hate, né? Que muita gente colocou. Tem Permanence, que é carta boa em geral, né? Tem o combinho de Zombie Word, né? Com Banshee, que deve ser pro Flounder, né? Eu acho que talvez o Marcos Paulo tava esperando algum Flounder pra essa final e tal. Ou não queria arriscar. Tipo assim, vai que tem, vou colocar aqui no meu deck. Isso aí é uma coisa até interessante, porque eu conversei com o GH antes da final e ele tá até falando, cara, e se jogar de Thunder? Se tenta pegar a galera desprevenida completamente, tá? Aí eu falei, não, pode ser uma boa ideia, tá? O que que você acha que o pessoal vai fazer no site? Aí o GH falou, pô, cara, não sei. Tem sempre o perigo dos caras não mudar, só usar o site que eles sempre usam mesmo e você tomar no gol por causa disso. Pode ter acontecido com alguém, entendeu? Ele tem 33 Super Pole, né, tá? É padrão. É isso, o extra dele é o extra de tier normal e a carta. A carta que muda nos extras de tier é a segunda Kittles, né? No caso. Uhum. Ficou legal o deck do Marcos Paulo, foi bom, né? Ficou em terceiro. Então agora Esse deck vamos tava bem pro. bom. Então, essa foi a lista que eu quis ir pra final. Eu não tive muito tempo de pensar nela, então eu só peguei por cima o que eu imaginava que ia ser o meta, que eu já sabia, porque eu conversei com o Jingirsu e com o GH, que eles iam de tier. Inclusive, eu tinha falado pro GH pegar o deck com o Edu emprestado antes do torneio. Falei, olha, mano, se o Edu não vai jogar, pega com ele lá. Ele já tinha até falado, inclusive, ele me contou depois que ele já tinha conversado com o Edu, que eu dei a mensagem atrasada, né? Então, tipo, como tinha muitos tier, eu falei, mano, vou tacar os bichos tudo, 4 shufflers. A ideia dos 4 shufflers, que é o que eu tinha falado, que eu imagino que o Jingers tenha botado, não tenha botado 6 por causa disso, eles, quando vem na mão e você tá em segundo, eles não fazem nada contra o Tyr, né? Sim, até faz, né? Você pode dar normal summon dele, mas assim, é uma jogada mais esquisita. Então, eu prefiro milar eles. Aí eu acho que pra milar a quantidade boa é 2 e não 3, né? Pra vir só milar e não vir na mão. É mais ou menos essa linha de pensamento que eu tive pra usar os 4. Usei mais 2 no deck, porque se fosse contra Tyr, eu sempre botava eles, né?
Aí pegar Sprite e o resto foi pura preguiça mesmo. Eu não tive muito tempo de pensar. Botei Dark Cooler, que era bom contra Sprite. E a Droplet, assim, eu não acho ela muito boa, não. Mas é uma carta que eu tenho muito carinho e que eu tinha certeza que eu ia pegar um Dweller. Tipo, um cara que deu Dweller e tomar isso aí desprevenido. E foi o que aconteceu. Tomou o Dweller desprevenido. Sem pensar em proteger com a Crime e tal, né? Então foi mais por causa disso mesmo. Acho que a lista tá bem padrão. O Hollow foi exatamente porque eu pensei no Tier, né? Aí eu falei, é uma carta bem boa, não fiz, nem pensei em fazer ele nenhuma uma vez, porque geralmente, assim, ou você já ganhou ou você já perdeu quando você vai fazer ele. Era uma carta que, assim, não precisava nem ser outro, porque eu não ia usar também. Então meio que foda-se, qual carta seria. Ah, então esse aí é o deck que eu usei, né? O foco era o máximo possível em tier. Eu acho que eu até fiz uma coisa errada, que eu tirei esse Baldrake do booster aí antes da final, aí eu peguei e troquei um Saronir por ele. Eu acho que o certo era jogar 41 mesmo e colocar mais o Baldrake só. E aí ficar com os 10 bichos, né? Ah, credo. Diferente assim no deck é o Shifter de main, né? É muito desesperador essa match contra o Tyr, né? Não à toa que o Tyr foi o Tier 0 recente aí, e o Sprite deu a sumida do meta. Então, eu fui com o máximo de hate possível, e esse Shifter aí pareceu maneiro, porque quando você fosse segundo, né, ele já ia fazer o que ele iria fazer normalmente, né? Mas eu só não usaria ele de main deck, porque quando você é primeiro, às vezes você não consegue segurar o Tyr, né? Você dá isso aí, seu combo não é forte, e aí você não consegue, depois que for jogar o jogo mesmo, você fica pra trás. Só que a gente pensou nas jogadinhas, né? Que é basicamente fazer um monte de bicho, setar double cross, né? Aí quando o cara vier batendo seu gigante, você rouba o bicho dele, e no próximo turno você mata o cara, né? Você começa ativando o gigante já. Então tinha esse plano, não aconteceu nenhuma vez, né? O único shifter de game 1 que eu dei foi no próprio Sprite, não foi no time. Então acabou não vendo se realmente funcionava isso ou não. Sendo primeiro pós-side, eu tirava o shifter. Eu deixava o deckzinho melhor, porque assim, é melhor o Sanctum, essas coisas, do que o shifter, né? Que aí não atrapalha o seu próprio combo. Outra coisa é essa parte dos Lubellion, né? Que foram bem bons, né? Que basicamente você fica lupando o Magnamute infinito, né? Você dá o Lubellion, você pega o Magnamute, aí você dá o Magnamute, aí na gente fez. Você dá o Magnamute no turno do cara, né? E na gente fez, você pega o Lubellion, aí depois você pega outro Magnamute, né? E assim vai. Aí você pode dar swap, voltando Magnamute, aí fica só multiplicando a quantidade de bicho que você tem para usar, né? De diferente, sim, tem essa Double Cross, né? Que eu particularmente, se eu fosse jogar de Sprite no metagame aberto, eu prefiro muito mais Smash, por ser spell, né? Por lidar com Spell Trap, mas o Double Cross, o Smash é esquisito quando eu tiro, o Double Cross é bem melhor. Então, por isso que tá no main deck e o Smash tá no side. E o Duke Frog, né? Que o Duke Frog foi a ideia do Guilherme lá, da Mind Games, pra gente. Mas basicamente eram dois swap e um Duke, porque você invocava o Duke com o Totally pra evitar que os bichos batessem no Totally no El, né? O extra padrão e o side focado em Sprite e cartas going first, né? E é isso? Acho que só complementando uma coisa que eu tinha falado antes, eu tinha falado que eu sabia o deck do GH e do Vinícius que eles iam de tier, né? Eu esqueci de. Que, tipo, na minha cabeça já tava explícito que o Marcos Paulo e o Guimarães também ia jogar de tier, porque eles jogaram o meta inteiro com isso. Então a gente já sabia, todos os decks, basicamente mesmo. Pois é. Essa Uma final. coisa, não falei, mas eu ia jogar de pêndulo esse torneio. Eu também pensei em jogar de pêndulo, inclusive. Eu pegar o do Renan emprestado, né? Jogar, Por- jogar de Porque a mente é bem boa, Necrovalley né? Do Turbo e tier. tal, mas, cara, não é tão bom assim, mano. Você tem que comprar o Necrovalley. Buscar ele não é fácil. E, assim, o maior problema era justamente o pessoal conhecesse o deck. Se o cara conhece o deck, você tem uma hint trap, você para, porque você toma o resto, mas você toma na negação no bicho que busca o Necrovalley. Mas eu acho que a questão era exatamente essa. Pelo menos a que eu tava pensando era exatamente essa. Eu imaginava que a pessoa não saberia jogar contra o deck, né? A maioria, Eu pelo menos. não quis arriscar tudo isso. Ainda mais porque tem muito problema quando você ganha em second, né? Porque, por exemplo, às vezes você até compra o Necrovalley, mas assim, você deixa o tiro jogar lindamente, toma crime lá, meio que você tá sempre na desvantagem. Esse negócio de deixar os outros jogar é perigoso. É só uma ressalva também que eu queria fazer. Esses Lubellion são muito bons, viu, maninho? Puta merda. O que eu tomei Eu de. tenho que agradecer o cara que me emprestou. Depois eu vou Por falar com ele. nada, por nada. Eu acho que é isso, galera. Valeu aí todo mundo que jogou a liga. Parabéns pra todos os finalistas, né? Muito obrigado a todos os juízes, né? O
O Octai, principalmente, ficou na final, né, de juiz, mas o Pet, que ficou também muito tempo, o Dingirso ficou um tempinho também, o GH, o Eliezer. Tô esquecendo de alguém? Acho que são isso. Pois é, muito obrigado a todo mundo, obrigado pela a King, né, por sediar o torneio, né, assim, eles não tinham como jogar cartinha. Então, valeu todo mundo, a gente espera vocês na próxima liga, né, quando ela for começar. Eu queria E agradecer é isso. também, você não pode se agradecer, né, Lucas? Mas agradecer você e o Baiano, que narraram os jogos, eu acho, quase, né? Acho que teve um evento, talvez, que vocês não tenham Nossa, foi quase tudo, a narrado. gente comentou bastante coisa. E uma menção honrosa também ao outro narrador, que foi o CH, né? Que narrou uma Melhor vez, mas foi o narrador. melhor já. É o melhor narrador. O Caio, eu acho que o Caio narrou um também. Então, assim, o Renan, talvez, narrou algum pedacinho. Mas foi isso. Muito obrigado a todo mundo que participou na stream. É bem legal fazer a stream. Principalmente quando tem novos convidados. O dia do CH lá foi do caralho. Só parabenizar, né, a liga. Espero que continue aí, cada vez mais aumentando a quantidade de jogadores. Agradecer a todo mundo aí, que o pessoal já falou, então só vou confirmar as palavras. E espero todo mundo na próxima. Beleza, então até mais. Falou.